de São Paulo, que fala da escrita como elaboração do trauma, né? Então me parece isso, que ele é um sujeito traumatizado, sim, mas com uma excelente capacidade de elaborar e de transformar tudo isso numa obra-prima como é a 100 Anos de Solidão. Eu gosto muito dele, eu leio muito ele, tem outros, os contos são maravilhosos, e ele segue essa linha, né, que nos remete ao imaginário, que nos remete a soltar a imaginação. E eu acho que essa é a utilidade dele. Não sei se te respondi. Do ponto de vista assim, técnico, o que te leva assim, a olhar para um texto e dizer isso é realismo mágico? É simplesmente quando acontecem coisas que nós não enxergamos no mundo real, ou no nosso cotidiano, por assim dizer, mas que dentro do texto fazem todo o sentido dentro do encadeamento lógico que aquele texto propõe. Ou seja, ali é verossímil que aquilo aconteça, tem boas razões para aquilo acontecer, as repercussões daquele evento mágico também são logicamente ordenadas, todavia aquele evento em si é uma coisa que eu não veria aqui na esquina quando eu sair daqui. Como, por exemplo, a mulher que ascende aos céus, como, por exemplo, um bebê que é carregado por um conjunto de formigas, né? O próprio rabo de porco e por aí vai. Mas, enfim, talvez seja significativo notar que o realismo fantástico ele também é chamado de realismo mágico. E o Gabriel Garcia Marques ele busca, nas suas declarações pessoais, conferir uma boa dose de concretude a toda essa magia da ficção dele. Ele diz que cada linha em cada livro meu tem seu ponto de partida na realidade. Então, mesmo sendo essa, entre aspas, loucura toda, ele busca sempre fincar o pé no chão e dizer, não, mas aqui tem muito da realidade. Em alguns momentos isso é claro, como por exemplo, no livro do Amor e Outros Demônios, tem todo um prefácio em que ele conta onde é que veio a ideia da história. Ele era um repórter, mandaram ele para acompanhar a destruição das criptas de um antigo convento, que ia ser demolido para construir um hotel em cima, e quando abrem uma das catacumbas lá, sai um crânio com uma cabeleira ruiva de 20 metros, e ele fica espantado com aquilo, e o cara que está abrindo as covas diz, não, mas é normal, porque o cabelo continua crescendo depois de morto, e cresce não sei quantos centímetros por ano, e esse corpo está aí desde o século XVIII, então acho que é mais ou menos razoável que tem agora 20 e tantos metros. Mas ele associa isso com uma lenda que ele ouvia de uma menina que teria morrido por causa de uma mordidura de cão, por causa da raiva, e que adquiriu status de santa, e passou a ser venerada pelo povo. Então, ele explica toda essa história antes de começar o romance. Em alguns momentos isso é lógico. Ele tenta explicitar a realidade dele por trás da realidade fantástica dos livros. Mas eu acho que, por que eu chamei a atenção para a palavra mágico, realismo fantástico ou realismo mágico? Porque ele fala uma coisa interessante numa declaração dele que está aqui na biografia, ele fala assim, sou um escritor por causa da timidez. Minha verdadeira vocação é ser mágico, mas fico tão encabulado tentando fazer os truques que tive de me refugiar na solidão da literatura. Então isso talvez diga muito também por que ele se enamorou dessa vertente. Dele, só um pouquinho. Eu já te deixo eu só voltar um pouquinho com a questão da memória. Uma das situações, né, que é comum na literatura e na psicanálise é a palavra, né? Então, com o Lévi-Strauss, com a interdição do incesto que ele traz, né, toda a comunicação e toda a ideologia, todos os afetos, eles são transmitidos de geração a geração através da palavra, né? Então, todas as situações que ele traz de uma forma mágica, mas avisando que é concreto, ele nos mostra como é que foi passando de geração em geração também os afetos dessa família, né? Então, assim, ele apresenta de uma forma mágica, mas a gente, quando lê, tem certeza que aquilo é verdadeiro e se identifica com o que o personagem sentiu. Vai lá, Rudiar. O realismo fantástico, o realismo mágico, realmente é uma coisa meio complicada. Mas eu acredito que aquilo que é mágico não deixa de ser real. Acho que as duas coisas, não é o real ou o mágico. Eu acho que é mágico e real ao mesmo tempo. Isso depende, muitas vezes, do ponto do observador. Por exemplo, num sonho, do ponto de vista de quem está sonhando, aquilo é real. Só deixa de ser real do ponto de vista de quem não está sonhando ou depois do que a pessoa está acordada. Não é?
Então, eu acredito, pelo menos o meu ponto de vista é esse, que o mágico é real, e o real, muitas vezes, pode ser mágico também, porque tudo depende de uma interpretação que cada um faz a respeito da sua percepção da realidade. Só essa contribuição eu queria dar. Só para terminar, outra situação, só um minutinho, já lhe passo o microfone. Outra situação é que nós trabalhamos com a interpretação do mágico e do real, né? Quando nós escutamos os pacientes no divã, não nos importa se é mágico ou é real. Nós temos que vasculhar e, através da palavra, né, o sujeito nos apresenta uma hipótese e a gente apresenta uma antítese, né, e acompanhando, sendo mágico ou real. Bem rápido, só para um minuto, para dizer o seguinte, que hoje foi uma noite mágica. Então, nós saímos daqui porque ganhamos a noite, né? Isso foi uma contribuição para o nosso espírito excelente. Eu fiquei aqui admirando os dois convidados que falaram sobre o Gabriel Garcia Marques e me ocorreu fazer uma pergunta. Eu ganhei um livro, outra coisa boa desta noite, que eu me encontro com a Nair e ganhei um livro, que é do Manuel de Barros, que é um poeta, que é real, e que eu recomendo que vejam o documentário a respeito do Manuel de Barros, que é exatamente sobre esse tema. Ele diz assim, eu não servia para nada, então eu resolvi fazer poesia. E o que existe de mais lindo do que a música, do que a poesia? Então a Sociedade Psicanalítica e a Saraiva e o Rodiar estão de parabéns pela noite de hoje. Eu me lembrei também do Mário Vargas Llosa, que foi citado, e me lembrei da Guerra do Fim do Mundo, que ele escreve sobre o episódio de Canudos, que o Euclides da Cunha escreve Os Sertões, que todo mundo deve ler, mas que a gente tem que fazer um esforço enorme para ler, enquanto que a Guerra do Fim do Mundo, não. Por quê? Porque também ali me parece que tem muito de realismo fantástico. E aí é a pergunta, qual a relação? Porque ambos estão interessados do ponto de vista social. E eu senti, da parte de ambos, que um disse que o Gabriel Garcia Marques era comunista ou socialista. E o outro disse que o Mário Vargas Llosa não chegou a ser dito qual seria o ideário do Mário Vargas Llosa. Mas a mim me parece que é exatamente o oposto. Então eu queria, assim, só saber qual é a ideia de vocês, especialmente do Rafael, que citou o Mário Vargas Llosa, a respeito disso, né? Vamos ver se eu entendi a question. Se eu entendi a pergunta, é um pouco com relação ao ideário político do Mário Vargas Llosa, em que medida isso pode, digamos assim, ser lido na sua obra, né? Bom, eu confesso que eu não tenho grandes informações a respeito de em qual partido ele anda votando, né, nas eleições ultimamente. Eu não tenho me ligado muito. Porém, uma coisa é certa. Uma coisa é certa é que isso é quase um denominador comum dos escritores latinos, assim, que é a preocupação ou ter a sua atenção chamada pelos movimentos sociais, né? Então, falou, por exemplo, do evento de Canudos, da Guerra de Canudos.